Ligou? Meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre esse tema, tão importante nos dias de hoje. Vamos ver o que o Evangelho já nos orienta nesse início. É chamado a desgraça real dentro do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 24. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Exame-se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que sandeia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver as consequências, assim para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o túmulo, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o óbvio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações credoras, mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vos espreitam um repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina Girardin, Paris, 1861. Meus queridos irmãos, esta passagem ela é característica dos dias de hoje, Ali fala das desgraças reais. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas tem uma razão de ser. Tudo aquilo.
tudo aquilo. Aqui falou, né, de mortes, de traições, de acidentes, de infortúnios que podem ocorrer na nossa vida, como todo dia ocorre, né? Para que coisa pior do que uma guerra, né? Lá estamos vendo, lá em Israel, né, no sábado de manhã, hoje em dia as guerras são mostradas ao vivo, né, pela internet, pela televisão. Imaginem vocês lá uma festa, né, uma rave, uma festa de música eletrônica, com jovens, né, de todos os países, inclusive brasileiros, participavam de uma festa, e de um instante para o outro, né, vem um grupo armado lá, alguns disfarçados de policiais, e chegam e matam quase todo mundo. Sobreviveram poucos, inclusive aqueles que estavam em abrigos, né, abrigos antibomba, entraram lá também e mataram vários jovens, né, na sua grande maioria jovens que estavam lá, né. Para eles a vida acabou, mas deve ter uma razão disso ter acontecido, deve ter uma razão. Nada acontece no mundo, né, nem em qualquer país, nem no Brasil, nem no nosso estado, nem na nossa cidade, nem na nossa casa, sem que Deus o permita. São as decisões que os homens tomam e tem as consequências. Nós todo dia tomamos decisões, né? Estamos aqui agora com uma palestra, né, um ambiente muito bom, a gente sente uma energia boa. Sempre é bom estar dentro de igreja, estar dentro de um centro, ouvir alguma coisa que pode melhorar a nossa noite, o nosso dia, a nossa semana, o nosso feriado, as nossas vidas. Nós sempre temos sonhos, todos nós temos sonhos, esperanças, né? O que será do nosso amanhã? O que será do amanhã dos nossos filhos, né? As pessoas se preocupam com isso, esse mundo que estamos vivendo, né? Aqueles de cabelo branco aí, aqueles mais velhos, né? Eu também já tenho cabelos brancos, já sou idoso, e a gente pensa, né, no futuro. Nós, né, já passamos a metade do caminho, já estamos na descendente. E aqueles que estão na ascendente? Os nossos filhos, os nossos netos, né? Tem lá 2 netinhas que chegaram ao mundo há pouco tempo. O que será deles? Né? Com certeza, 70, 80 anos atrás, os mais velhos aí, né, nós também estamos chegando no mundo. Naquele tempo também tinha incertezas. Hoje também nós temos incertezas no mundo, a todo momento. Estamos no final de provas e expiações. Nós fomos escolhidos para estar aqui neste momento. A maioria de nós aqui, olhando aqui pela média de idade, né, estará no mundo de regeneração. Daqui a exatamente 33 anos, falo que será em 2056, espero estar lá, né? Se não estiver encarnado, estarei desencarnado, né? Isso com certeza estarei lá. E uma coisa que a doutrina espírita nos ensina o tempo todo é que aqueles que merecerem continuarão aqui no planeta Terra, ou encarnados, né, até chegar o nosso dia, ou depois, quando formos para o plano espiritual, aqueles que aqui regressarem é por merecimento. Nesse instante, já tem muitas cidades em volta do planeta, cidades espirituais, aonde espíritos, né, obviamente, né, desencarnados, não retornam mais ao plano físico. São cidades que já estão prontas para o exílio, assim como nós viemos, né, alguns milhares de anos atrás, né, de Capela, né, da constelação de Cocheira. Nós éramos naquela época lá o que tinha de pior naquela região do espaço, era o que tinha de pior. Se passaram alguns milhares de anos, nós viemos para cá, exatamente como está acontecendo agora. Vai haver um exílio. Provavelmente, grande parte de nós que viemos de Capela vamos permanecer aqui, mas tem aqueles que não vão conseguir passar de ano de novo, né? Cada vida é um ano, né? Cada ciclo
agora estamos terminando um ciclo de 2000 anos, né, que começou com a vinda de Cristo. No final de mundos primitivos veio Cristo para mostrar, né, mundo de expiações e provas. Veio falando, né, que acabou o tempo de olho por olho e dente por dente, e que agora, né, tudo se muda através do amor, através do carinho. Infelizmente a gente vê o lugar que Jesus Cristo nasceu, exatamente onde está dando essa guerra de novo, e nunca eles estiveram em paz, nunca eles conseguiram viver em paz, nunca conseguiram. Problema de religião, problema de castas, orgulho, egoísmo, todos os problemas que o ser humano tem, ou é orgulho ou é egoísmo, né? E o egoísmo é filho do orgulho. Todos os problemas que nós temos se resumem ou no orgulho ou no egoísmo. Aqui falamos de acidentes, falamos de traições, falamos de mortes, coisas prematuras, aquela criança que se vai estando no berço ainda. Tudo isso é permitido por Deus, de acordo com as nossas ações. Hoje aqui, nós estamos aqui orando, né? Um ambiente muito bom, né? Os pássaros aqui, né, acima de nós, muitas energias boas, né? Os pássaros aí, essa arte japonesa, né? Origami, né? Origami, né? Então aí e tal. Isso ajuda o ambiente, né? Janelas abertas, ventilador, a temperatura está alta, mas aqui está agradável. Todo o ambiente onde nós estamos planejando, onde estamos orando, onde estamos fazendo algo bom, o ambiente é bom, o ambiente é abençoado, o ambiente tem a proteção espiritual, né? Infelizmente lá naquele local, né, lá em Israel, aquela região lá, pode acontecer coisa pior ainda, né? Eles nunca conseguiram viver em paz. Pode acontecer um desencarne coletivo de grande proporção, igual está acontecendo desencarnes lá agora, né? Imagine o que é guerra, né? Pessoal, eu não acompanho, vejo só noticiário ali na hora do almoço, na hora da janta, tal, tranquilo, né? Se está há muito tempo ali naquele canal, eu já mudo, porque a notícia fica enrolando e fica a mesma coisa, né? Eu não gosto de focar em coisas ruins, eu gosto de focar em coisas boas, porque a vida real, essa vida nossa aqui, é que importa para nós. É a vida nossa dentro de casa, é a vida nossa no trabalho. E quando acontece, como a leitura diz, uma desgraça real, um grande problema em nossa vida, aqueles que têm maior proteção, aqueles que são mais espiritualizados, aqueles que são mais bondosos, aqueles que praticam mais a caridade, passam melhor por esses momentos. Ou então, nada acontece com essas pessoas. Isso é proteção. Ah, mas porque eu sou azarado, acontece tanta coisa ruim comigo, né? Tem pessoas assim que às vezes conhecem uma doutrina igual a nossa, né? que fala das maravilhas do mundo, que não prega céu e inferno. Não tenho dúvida, nós iremos para onde nós merecemos. Ah, e aquele parente meu, aquele filho drogado, ou aquele marido, ou aquela esposa problemática, cada um irá para o lugar que merece. Não tenho dúvida disso. E vamos lembrar, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Nesta vida e na outra nós somos irmãos. Ah, minha esposa, meu marido, minha princesa, meu rei, minha rainha. Pessoal, isso é nessa vida. Na outra vida, às vezes, a gente nem vai ter contato com essas pessoas. Nós somos muito movidos por paixões, né? Quando a gente casa, aquela paixão, aquele negócio, né? Aquele amor, lua de mel, aquela maravilha, né? Acaba a lua de mel, para alguns começa a lua de fel, né? Acabou a lua de mel, começa as brigas, tá? Aquele negócio e tal. Eu lembro da minha filha, uns 5 anos atrás, né? Eu estava indo no clube lá jogar tênis, né? Gosto de nadar, correr, até hoje faço competições, né? Eu vi que tinha uma preparação muito grande lá no clube, lá no Pica-Pau em Araguari, que é um clube, né?
similar aqui ao praia, né? Mas uma proporção menor, né? Muito bonito e tal, muitas árvores, muita natureza, estava indo lá, aí via aquela preparação lá, um salão, né? Vários caminhões, caminhão de banda, caminhão de buffet, caminhão de não sei o que, caminhão de fogo. Nossa, uma festa grande, eu não estou sabendo dessa festa não, é uma festa tão grande que Araguaí, eu não estou sabendo, né? Aí cheguei em casa, fui lá, joguei tempo com os amigos, tal, bate papo lá, bem tranquilo, tal, fui para casa, né? E à noite, né? Ou no outro dia, né? Estava lá reunida a família, que sempre a gente se reúne, né? Eu, esposa, filha, genro, filho, namorada, sempre uma harmonia muito grande, né? Aí comentei daquilo lá, falei, nossa, vai ter uma... Isso era um sábado, vai ter uma festa tão grande no dia de hoje. Aí a minha filha falou, vai ser fulana de tal que vai casar com fulano de tal. Aí eu já sabia pelos nomes, né, pelas famílias, já sabia, né, realmente, uma festa assim espetacular, banda de São Paulo, buffet de São Paulo, né, aquele negócio, 500 pessoas, né, aí na época lá, né, falou, vai ficar lá em mais de 600 mil, isso há 5 anos atrás, hoje mais de 1 milhão, né, nossa, deve ser um casamento que vai durar a vida inteira, né? Um casamento assim espetacular, uma preparação dessa, né, e tanta pompa, né, beleza, outro casamento lá, tá? No outro dia fui lá no clube nadar, flores para tudo quanto é lado lá, um espetáculo, né, passado mais ou menos uns 6 meses, né, de novo estava lá em família reunido, né, batendo papo, esposa, filho, um dia de sábado lá, minha filha, papai, eu falei, não, minha filha, você lembra lá daquele casamento que o senhor falou, aquela festa toda, né? Aquele negócio lá? Eu lembro. Pois é, já se separaram. Durou 6 meses. Né? É uma desgraça real, né? Uma coisa dessa. Poderiam, já pensou se tivesse investido a preço de hoje 1 milhão em cestas básicas, né? Quanto que daria de cestas básicas, né? Se a pessoa tivesse bola de cristal para a gente saber o que vai acontecer, mas o que? Decisões tomadas, nós tomamos decisões todos os dias. Uma história interessante que caracteriza bem essa mensagem, né? Certa vez estava um monge, né, caminhando, ele e um discípulo, caminhando por uma estrada, né, caminha aqui, para ali, toma uma água ali, num riacho, vão caminhando, tal. E estava um dia muito quente, igual esse dia que estamos tendo agora, um dia muito quente, o sol avassalador. Aí eles resolveram parar, né, num certo horário do dia, numa casinha, né, bem simples, pararam lá e viram que era uma casa muito simples, mais pessoas acolhedoras, né? Logo chegando ofereceram água, né, para o monge ali, seu discípulo, né, água, um café, né, sei lá se onde que era, se era monge, deve ser lá no Tibete, né? Se fosse em Minas aqui era uma água, um pão de queijo, né, um cafezinho, ofereceram aquilo ali, né, tá? Lá deve ter oferecido outra coisa, um figo seco, mel e tal, né? Ofereceram e passaram ali horas agradáveis aí para aquela família, né? Aí conversa vai, conversa vem, nossa, mas esse lugar aqui é tão pobre, não tem quase nada aqui na região, né? Pouca, a gente vê aí, região muito pobre, por que vocês vivem, né? Não viram plantação de nada? Eles falaram assim, não, a gente tem uma vaquinha, né? Tem uma vaquinha ali, tem ali 2 galinhas ali que botam os ovos, tem uma vaquinha, e aquela vaquinha lá a gente tira todo dia uns 10 litros de leite, né? E vai, faz um queijinho aqui, o leite que sobra vende, aí vende, ajuda dinheiro, compra um calçado lá na vila, compra uma roupa, né? Os ovos, se sobrar, que é roupa, né? Também vende alguma coisa ali, tá? E a gente vive assim, né? Eles, nossa, interessante, né? Vocês vivem praticamente com uma vaquinha, né? Praticamente com uma vaquinha. Interessante. E passaram ali o dia e tal. A hora que o sol abrandou, ficou mais tranquilo, eles seguiram o caminho, agradeceram ali a hospitalidade e seguiram o caminho, né? Chegando lá na frente, né, uma montanha, né, estavam caminhando lá e cruzar a montanha, quando eles viram o que estava pastando lá na montanha, a vaquinha do sítio, né, logo ali, a poucos metros do sítio, a vaquinha, né, e logo depois da vaquinha, né, tinha um precipício lá. Aí o monge, né, falou assim para o discípulo, toque a vaquinha em direção ao precipício.
Aí o discípulo se assustou, falou: o que, mestre? Toque a vaquinha em direção ao precipício. Aí, como ele era discípulo, ele tinha que cumprir a ordem. Ele foi tocando a vaquinha ali, tocando, ela chegou, não queria ir, foi, tocou, e a vaquinha caiu no precipício e morreu, né? Só pedra, acabou a vaquinha, acabou o sustento daquela família. Aí o mestre falou para o discípulo: vamos continuar caminhando, Aí o discípulo, aquela preocupação, aquele peso na consciência, o que aquela família vai viver agora, tal, e o mestre tranquilo, tal. Foram caminhando ali, para numa fazenda, para em outra, foram, né? Até depois de um mês, né, deram a volta em toda a região e chegaram no mosteiro de novo. E o discípulo não tirava aquilo da cabeça, a vaquinha lá no sítio. Como que aquela família vai sobreviver? O que eles vão fazer agora sem a vaquinha? E pensando naquilo, pensando naquela desgraça real, igual a mensagem fala, pensando naquilo. O tempo foi passando, depois o pessoal trabalhar, vai lá plantar, planta batata, planta alface, cria galinha lá no mosteiro. E o tempo foi passando, ele foi esquecendo, e foi subindo ali de graduação, né? Depois de anos e anos ele chegou à condição de mestre, né? Mas de novo veio a lembrança, tantas histórias de vida, veio aquela lembrança da vaquinha, não é possível, né? Aí ele tinha juntado algumas economias lá no mosteiro, né? Eu vou lá naquela família lá e vou dar todas as minhas economias para ele, que eles devem estar morrendo de fome, se já não morreram. E pegou, lembrou mais ou menos do caminho, pediu uma dispensa lá, falou: eu vou tirar uns dias aqui para me meditar, e pegou aquele caminho e foi. Ficou naquele caminho e tal, passa um dia, 2, 3, 4, depois de uma semana, ele chegou lá, falou: é aqui, eu me lembro dessa porteira e tal, me lembro. Quando ele chegou lá, não tinha mais um sítio, tinha uma fazenda, uma entrada fabulosa, carro na garagem, né? Cavalo, gado, tudo plantado, né? Daí ele falou: mas o que será que aconteceu? Deve ter vindo um fazendeiro poderoso aí, deve ter comprado aquele sítio por micharia, e aquele pessoal às vezes tenha morrido na miséria, né? O que será que aconteceu, né? Aí ele já ia continuar caminhando, falando: eu vou lá perguntar se eles não têm o endereço daquele pessoal que aí morava. E aí ele foi lá, bateu na porta lá, tal, né? Aí veio alguém atender, a pessoa muito hospitaleira: entra. Ele reconheceu que ele era o monge: entra, vamos tomar um café, uma água lá, né? Um chá, né? Em mosteiro o pessoal toma chá naquela região, vamos tomar um chá, comer um pão de mel, um figo, tal. Aí ele entrou, tal, aí ele, sem jeito, né, de poder perguntar o que aconteceu, o que não aconteceu. Aí o jovem que o atendeu, né, já estava ali com os seus 25, 26 anos, né, falou: eu conheço o senhor, né, falou para o monge, né, você me conhece de onde? O senhor passou por aqui há muitos anos atrás, não passou? Eu passei. Pois é, o senhor estava com um outro monge, o senhor era discípulo, não era? Falou: era. Pois é, eu lembro do senhor, né? Eu lembro, o senhor perguntou aqui como que a gente vivia, tal, a gente falou tudo o que aconteceu, né? Aí ele falou: o quê? Você era aquele rapaz lá que... sou eu mesmo, né? Sou eu, minha família mora aqui. Ele falou: mas como que vocês estão nessa condição agora? Eu passei aqui há anos atrás, aqui era uma miséria, não tinha nada. Ele falou: pois é. Naquela época a gente tinha uma vaquinha, né? E não sei o porquê, né? Não sei o que aconteceu, né? De um dia para o outro, a gente fomos ver, os urubus estavam andando por aí, a gente foi ver onde os urubus estavam, a vaquinha tinha caído no precipício, né? E os urubus estavam comendo a vaquinha. A partir daquele dia, né? Aí nós falamos: agora tem que se virar sem a vaquinha. Aí se viraram, pegaram o dinheiro que tinha, foram lá, compraram grãos, começaram a plantaram milho, começaram a criar mais galinha, a plantação de milho prosperou, começaram a criar porco, e foram crescendo, e ele, que era adolescente naquela época, já se estava adulto, aí começou a ajudar o pai, os irmãos ajudando, e foram crescendo, e planta isso, planta aquilo, cria aquilo, vai. Passaram-se anos e estavam naquela condição. Aí o discípulo, agora mestre, falou: realmente,
o mestre tinha razão, né? Agora eu vou voltar lá e depois vou perguntar como que ele sabia disso, né? Aí ficou ali aquele dia, dormiu lá naquela casa, foi muito bem recebido. Logo depois veio o pai, a mãe daquele rapaz, ele lembrou de todo mundo. Depois ele retornou. Uma semana depois estava no mosteiro, né? Aí ele procurou o mestre, né? Ele estava mais velho, aquele antigo mestre, falou: mestre, eu por curiosidade, né? E sem falar para o senhor, né? Foi um erro meu, fui lá naquele sítio aonde aquela vez eu empurrei a vaquinha no precipício. Como o senhor sabia do futuro daquela família? Pois é, quando você vive, você aprende, você chega num lugar, você sente a energia das pessoas, você sente a energia, né? E aquele mestre viu, né? Provavelmente tinha mediunidade, viu ali o potencial daquela família, o que eles poderiam fazer. Estavam ali vivendo na miséria, né? Em torno de uma vaquinha. Eu vi aquelas capacidades dele, visualizei o futuro e mandei você empurrar a vaquinha no precipício. E você viu lá hoje como que a família está. Meus irmãos, a nossa vida é desse jeito. Às vezes nós perdemos um ente querido, uma criança que nasceu, às vezes já nasce morta, ou depois de alguns dias, um filho que se vai num acidente, um filho problemático, né? Às vezes drogado, às vezes preguiçoso, às vezes no mundo do crime, um parente nessa condição, muito próximo, e nós ficamos sofrendo por essas pessoas. Nós devemos fazer tudo o que é possível por essas pessoas, tudo o que é possível, mas sem sofrimento. Mãe e pai sofrem demais por causa de filho, por causa de a esposa, por causa do marido, aquele marido problemático que bebe, é mulherengue, não sei o que, aquela esposa que é não sei o que. Vale a pena lembrar que alguns anos atrás, né, vamos puxar o tempo, chegar lá no casamento, né, era a nossa princesa, era o nosso príncipe, né, era o nosso querido. E vale a pena lembrar também que tudo isso foi combinado no plano espiritual. Quem seria nosso marido, quem seria nossa esposa, quem seriam os filhos, aquele filho problemático que hoje está dentro de nossa casa, às vezes o tornamos problemático em outra vida, ação às vezes dos pais, ou um filho que pertence ao grupo familiar, mas que ficou para trás na evolução espiritual. E sempre que a gente volta ao plano espiritual, nós nos encontramos com a nossa grande família espiritual. Igual Jesus falava dessa maneira, quando na quinta-feira santa vieram, Jesus, a sua mãe está aí querendo falar com você, isso é, né? Pedro veio falar com Jesus, isso está na Bíblia, né? E Jesus falou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ou seja, para Jesus, Maria, seus irmãos de sangue, era igual a todo mundo. Judas, para Jesus, aquele que teoricamente aos nossos olhos iria trair Jesus, e Jesus não viu dessa maneira, mesmo depois daquela cena do beijo, Jesus o tratou assim como ele tratava sua mãe, assim como ele tratava João, assim como ele tratava seus irmãos de sangue. Inclusive foi atrás dele no plano espiritual, porque Judas, né, diz a história, que se enforcou, Jesus foi buscá-lo, que Judas se enforcou de remorso. Judas era o tesoureiro do grupo. Quando Judas fez aquilo, ele não achou que iam crucificar Jesus. Como Judas era tesoureiro, ele ajuntava dinheiro para pagar alimentos, para pagar escalagens, aonde eles passavam. Aquele dinheiro não era para ele. E ele falou: nossa, Jesus recebe de tantas enrascadas que os homens colocam nele, né? Essa vai ser tranquilo também. Vou dar um beijo, ganho 30 moedas, vamos ter aí um mês de sossego, sem precisar fazer coleta de nada, né? E assim fez. E aí, quando ele viu que pegaram Jesus e depois o crucificaram, Judas foi e se enforcou.
Jesus, a primeira coisa que ele fez no plano espiritual foi ir atrás de Judas. Falou: você não foi culpado por isso. Você acreditava tanto em mim que você achou que eu ia resolver aquela situação. E buscou Judas aonde ele estava, e ele não passou em tanto tempo, assim como aqueles suicidas passam, que é um dos piores tipos de morte, né? É o suicídio. Meus queridos irmãos, não tem situação alguma que nós não temos capacidade de resolver. Todos os problemas que nós passamos no plano espiritual, nós olhamos os problemas que nós poderíamos enfrentar e fomos ticando: esse eu vou resolver, esse eu vou resolver, esse eu vou resolver, esse eu resolvo. A gente quer resolver tudo. Aí vem nosso mentor espiritual e fala: você ainda não tem capacidade de resolver tudo. Nós vamos te dar apenas isso. Isso aqui não, isso aqui você pode ir, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui vai, isso aqui não, e vai, e são as lições que nós temos. Então, aquelas pessoas que nós temos ao nosso lado, nós escolhemos para estar com elas. Nós que escolhemos. Ah, mas aquela pessoa é problemática. Se aquela pessoa é problemática, então você não é problemático, né? Certo? Se o outro é problemático, então você não é. Está aí a oportunidade de você ajudar. Provavelmente no plano espiritual, eu vou escolher aquele problemático e vou ajudar ele. Pessoal, a prova é essa agora, nós estamos aqui para resolver. Não adianta se desesperar. Não adianta procurar uma desgraça real para ficar com um problema mental, ficar na depressão, pensar em suicídio. Aconteceu um problema, aconteceu, não tem como voltar atrás, o tempo não volta, é dali para frente. Ah, estou com um problema financeiro, né? Mais da metade da população brasileira está endividada. Por que as pessoas se endividam? Por que na época daquele senhor ali de cabelos brancos, por que na minha adolescência eu não me endividei? Porque naquela época não tinha cartão de crédito, né? Hoje o pessoal tem cartão de crédito a rodo, gastem à vontade e tal, depois tem que pagar a fatura. Assim como no plano espiritual, né? Tudo aquilo que a gente ticou, e o nosso mentor tirou a metade, ou tirou quase tudo, você ainda não tem condição de pagar tudo. Ou então, né, eu vou te dar ali 50%. É o que nós estamos tendo. No plano espiritual, nós não temos influência da matéria. Nós não temos esposa, no plano espiritual não temos filho, não temos casa, não temos escola particular ou pública, né, para dar para os filhos, a gente procura dar o melhor. Não tem celular, né? O maior ladrão de tempo da atualidade chama-se celular. Uma ferramenta maravilhosa, mas assim como tudo na vida é remédio ou veneno. A dosagem é nós que damos. Isso aqui é uma, você vai falar no carro, mas nem trago uma palestra e tal. Tem dia que eu nem olho, igual hoje eu dei bom dia, não dou. Se o pessoal quiser dar bom dia, é presencial. Teve emergência, me liga. Ah, mas se acontecer alguma coisa grave. Pessoal, se acontecer coisa grave, ou é SAMU, se for mais grave de causa de morte, aí é funerária. Eu não resolvo nenhum dos dois. Não sou médico e também não sou da funerária. Eu vou ajudar a resolver o problema. Ou vou encaminhar para um lugar, ou vou encaminhar para o outro. Ah, mas você não sofre? Claro que sofro, mas ensino os caminhos para aqueles que estão à minha volta. Ensino o caminho para o filho, ensino o caminho para a filha, para que não caia na desgraça real. E aquelas coisas que eles fazem e acontece algo grave. O filho, eu falei para você não fazer isso, que ia ter problema. Agora, vocês são de maior, vocês se responsabilizam por isso. O senhor não vai nos ajudar? Claro que eu vou ajudar. Eu vou ajudar no que for possível. A responsabilidade é sua. Né? Felizmente nunca aconteceu nada de grave, mas coisas pequenas que aconteceram no caminho, deixaram eles resolver. Agora tem mãe e tem pai que quer resolver tudo. Quer colocar o filho numa bolha e se esquece que o mundo aí fora é real. O mundo é real. Meus queridos, tem famílias, né, no Brasil, tem família em Araguari, que criam os filhos dentro de casa.
não estudam em escola comum. Os próprios pais dão aquele ensinamento, vão alfabetizando, fazem prova com o MEC de vez em quando e não deixam os filhos sair de casa e ter contato com o mundo. O que vai acontecer quando esses filhos saírem? Tem famílias assim. Eu conheço família desse jeito. Os filhos não saem de casa, só saem com os pais, já estão adolescentes. Pessoal, não tem como a gente cercear aquilo que é instinto, aquilo que a pessoa tem vontade de fazer. O conhecimento não pode ficar restrito a uma casa, a uma escola. Eu conheço família lá também, que a família inteira, tem as neuras, não sai para lugar nenhum, medo de violência. Isso a gente mora em Araguari, né? Imagina se morasse no Rio de Janeiro, morasse em São Paulo, ou se morasse lá em Israel. Agora já tinha infartado e tinha morrido antes da guerra. Estourou a guerra e tal, e as pessoas sofrem dessa maneira. Sofrem por algo que não aconteceu. Isso chama-se ansiedade. Os problemas mentais que hoje a geração dos nossos filhos, dos nossos netos estão tendo, é muito grande. Os problemas mentais, fobia, TDAH, ansiedade excessiva, transtornos, síndrome do pânico, e a pandemia agravou isso, né? Influenciada principalmente por um canal de televisão que o dia inteiro passava morte, velório, pessoas chorando, pessoas morrendo, e as pessoas em casa assistindo aquilo, colocando para dentro da sua mente. O que eu fiz? Rezei, não deixei de ter minha vida, ia correr, ia caminhar, é para máscara, usa máscara, né? Peguei o Covid lá depois, um ano depois, fiquei uma semana só lá em casa, né? Tomando água, comendo lá normal, tal, a família já tinha pego mesmo, tranquilo, sem problema algum, né? E quanta gente que morre de doenças, são graves, o que mais mata o ser humano é o psicológico. E onde vai nossa fé nessa hora? É nas horas mais importantes de nossa vida que a gente não deve se esquecer de religião, é a fé que nós temos, atividade física, que é importantíssimo, alimentação saudável, alimentação física e espiritual, né? Aquilo que a gente acredita, eu estou na dúvida aqui, eu não sei se isso aqui é verdade ou não, continua teu caminho, faz igual o discípulo do monge, continua teu caminho, vai para uma igreja ali, evangélica, ou católico, ou outra, até você se encontrar. Nós, espíritas, temos resposta para tudo que acontece. E quando acontecerem coisas graves, tenhamos serenidade. A morte é uma coisa natural. Todos nós estamos na fila. Quem será o próximo aqui? Né? Quem será o próximo? Eu tenho essa capacidade de enxergar. Eu posso falar aqui qual é o próximo. Né? A pessoa, se eu falasse, desespero, né? Alguns acham assim, não, acho que é os mais velhos, quem que é o mais velho aqui e tal? Não, acho que é que vai primeiro. Não, às vezes amanhã vai um jovem, às vezes é o neto dele, às vezes é o filho. A fila é assim, a fila, nós estamos na fila e o mais interessante, não sabemos o local da nossa chegada. Isso é interessante. A pessoa, se a gente soubesse, né, o tanto que ia ser difícil isso, o tanto que ia impactar a nossa vida. Nós temos o benefício do esquecimento do passado, temos apenas lembranças. Todas as nossas capacidades que nós temos na nossa vida são lembranças do passado. Eu sei pintar, eu sei mexer com carro, eu sei construir casa, eu sou engenheiro. Nós já fizemos isso no passado. Temos que continuar o tempo todo trabalhando, estudando e fazendo bem. Esse que é o caminho. Esse não há caminho fora da caridade. Jesus falava, não há caminho fora do amor. Temos problemas graves dentro de nossa casa, trate com carinho, trate com amor, faça tudo o que é possível, mas sem sofrimento. Lembre-se que todos somos irmãos. Se o filho quer sofrer, deixa ele sofrer. Se o marido quer sofrer, deixa ele sofrer. Tente ajudá-lo o tempo todo. O tempo todo tente ajudar, até o último dia. E o dia que chegar o último dia daquele que está próximo de nós, que ele procurou aquele caminho, você vai ter certeza, eu fiz tudo o que era possível.
Quando nós fazemos tudo o que é possível pelo outro, o primeiro beneficiado somos nós. Caridade que é feita para o outro, o primeiro beneficiado somos nós. E assim a gente ganha proteção. A gente ganha proteção no dia a dia. Somos livrados de problemas e somos abençoados todos os dias. Parabéns por estarem aqui, parabéns por professarem esta doutrina. Eu encaro como ciência e não como religião, porque a cada dia nos traz informações, a cada dia a gente estuda mais e a cada dia a gente vive melhor. Vamos parar de sofrer pelos problemas que nos rodeiam. Vamos ajudar, sem desespero, sem ansiedade, com amor, o tempo todo. Trate bem aquele que te trate mal. Lembre-se que o próximo é aquele que está dentro da sua casa, é aquele que te traz problema, é aquele marido problemático, é aquele filho, é aquele primo, é aquele sobrinho. Esse que é o seu próximo. Eu, às vezes, nunca mais vocês vão ver, vou para Paraguari e tal, eu sou um distante. O próximo está dentro da sua casa. Okay? Aqui todo mundo trata, todo mundo a pão de ló. E os que estão dentro de casa? Somente a água? Tem alguns que nem água dão, né? Vamos repensar isso aí, da maneira que nós tratamos, nós seremos tratados. Né? O maior bem que podemos fazer é dar amor, ajudar, ser caridoso, principalmente com quem precisa e está próximo de nós. A desgraça real existe para aqueles que a procuram. Nós temos a chave de se livrar de tudo isso, através da oração, através do bem, através do trabalho, através do conhecimento, através de tudo aquilo que nós fazemos em benefício do próximo e geralmente vem para nós em dobro. E não tenhamos medo do futuro, né? O que muda a nossa vida é o presente. Nós não sabemos até onde nós iremos, mas é importante chegar bem lá. O mais importante não é a chegada, o mais importante é o caminho. Não adianta se arrepender no último dia. Temos que o tempo todo fazer o melhor caminho possível. Que Deus nos abençoe e nos ajude hoje e sempre.